gente. Ó. Eu vou mostrar como gravar um Stitch Game. Agora, imagina que a boneca estava aqui, viu, gente? A boneca. A regra é que todo mundo tem que recolher. Isso resolveu. E aí que tipo um código de honra? Não, o código da SWAT. Muito mais sagrado que isso. Tá, peraí. Então, você termina e a gente fica com o seu apartamento. Mas assim, eu sou um cara legal, tá? Eu sempre avisei no começo. Você quer que eu sustente? Esquece. Eu sou casado com a SWAT. Só que eu não acredito. Imagina que eles estão aqui. Viu, gente? Só imagina. Pam, 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 pam. Só imagina que tá caindo o dinheiro. Tá? Pum, 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 pum. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bam, 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 top. É um absurdo que está acontecendo lá com a violência, as pessoas desesperadas, eles poderiam ajudar o máximo. Eu trabalho com os comandantes das lojas brasileiras para essa população. As pessoas que querem parte das coisas. Brincar. Tá, tá, tá. O capítulo 2 vai que chegar. Vai que o capítulo 2. Existem regras de SWAT que passam a coordenação. Nenhum homem fica para trás. E antes de hoje à noite eu sei que você vai poder me ajudar. Pam, pam, pam. Guardado não tá aqui. O que você quer? Quanto você tem?